Continuando, depois da encarnação, nós não podemos, de maneira alguma, duvidar do grande amor de Deus pelos homens. Deus, ele tinha o desejo ardente de se consumir por nós. Vale lembrar todas as vezes que Nosso Senhor predisse a sua própria paixão, e especialmente quando ele foi comer a Páscoa com seus discípulos. Ele vai dizer assim: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, celebrar essa Páscoa convosco. Está lá em Lucas 22:15. O amor de Deus pelos homens, ele é insaciável. Os homens, eles não têm a capacidade de ponderar o tamanho deste amor que Deus tem por nós. Não é possível nós medirmos ou ponderarmos ou entendermos o tamanho do amor de Deus por nós. É imenso. Não seria possível que nós vivêssemos se nós entendêssemos o tamanho deste amor. Não seria possível que nós não amássemos a Deus se esse amor nós fôssemos capazes de entender. Quem sabe do amor de Deus é obrigado a amar a Deus sobre todas as coisas. Quem poderia crer nisso se não fosse justamente a fé que nos indicasse, se não fosse essa fé que nos afirmasse que esse amor é um amor apaixonado? Um Deus louco de amor, vão dizer os santos. Um Deus louco de amor. Cristo crucificado, vai dizer São Paulo, é loucura e escândalo para os homens. E Deus quis justamente isso para que Ele mostrasse o seu amor para nós. Um Deus perfeito que se bastava a si mesmo, que estava no céu, felicíssimo por si mesmo, se fez homem, se entregou por nós. Isso se chama loucura de amor de Deus. Por isso que os santos, eles fizeram tão pouca conta de suas próprias vidas. Por isso que os mártires fizeram tão pouca conta de suas próprias vidas. Os confessores, os apóstolos, os missionários, os pregadores, aquelas pessoas que encerraram suas vidas em claustros, que entregaram todas as suas riquezas, todas as suas posses, que entregaram todos os desejos de grandeza que tinham, todas as possibilidades de grandeza que tinham. Todas essas pessoas entregaram porque elas entenderam que Cristo fez muito mais por nós, infelizes pecadores. Ou melhor, felizes pecadores que mereceram um amor imerecido deste tamanho por quem não merece. Tão pouca conta fizeram de suas vidas porque entenderam uma parte pequena deste amor. Quantos grandes e poderosos não renunciaram a tudo por causa desse amor? E eu? O que é que eu tenho feito para corresponder a este amor de Deus por mim? É preciso que nós olhemos muito firmes para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, várias e várias vezes ao dia, para que nós tentemos entender um pouco do tamanho, da imensidão e da infinitude e da loucura deste amor por nós. O próximo capítulo ele vai tratar
da Santa Comunhão. Vai dizer para nós, Mateus 26, 26, tomai e comei, isto é o meu corpo, este é o meu corpo. Grandeza e imensidão do amor de Deus por nós no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus, ele deseja ser por nós recebido. Nada de melhor ele pôde nos dar. Quem poderia imaginar ou pedir tamanha graça para nosso Senhor Jesus Cristo? É uma loucura aquilo que Jesus fez, que foi justamente dar sua carne para que nós possamos comer, dar o seu sangue para que nós possamos beber. Vão dizer os discípulos que seguiam o Senhor, que dura é essa doutrina, quem poderá compreendê-la? Não é possível imaginar tamanha invenção de Deus. Mas Jesus, ele não só imaginou, concebeu e ele fez. Ele nos deu. Nosso Senhor, ele não só ele fez a paixão, não só ele se deu, morreu por nós, mas ele quis deixar para nós a sua presença no Santíssimo Sacramento do altar. Então, Jesus, ele fez a paixão e deixou para nós a memória da paixão, ou seja, a maior riqueza de seu amor por nós. Jesus, ele deu-nos tudo. Ele deu-nos a si próprio. Ele não deu somente uma parte da sua mesa, nem uma parte só de si, mas ele se deu inteiro por nós. Corpo, sangue, alma e divindade. Ele deu para nós tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele tem. Depois disso, nós levantamos a pergunta: qual graça ele recusaria para nós? Se ele deu tudo, qual graça que ele recusaria para nós? Que imenso amor foi nos deixar o Santíssimo Sacramento do altar. Dádiva unicamente fruto do amor. Ao nos salvar pela cruz, ele não havia necessidade nenhuma que Jesus permanecesse conosco para nos sustentar. Ele já tinha feito a sua obra. Não tinha necessidade dele ficar conosco. Mas os espirituais, eles vão dizer para nós: mas assim quis o seu amor. Amou-nos até o fim. Enquanto os homens preparavam para o Senhor uma morte dolorosa, humilhante e infame, Jesus dava para nós a Santíssima Eucaristia. E ele deixou a Santíssima Eucaristia justamente na hora da sua morte, pois na hora da morte nós temos uma memória afetiva e efetiva muito mais poderosa. Não dá para esquecer as palavras ditas na hora da morte. Não dá para esquecer a mensagem dita na hora da morte. O nosso querido santo, ele vai dizer que Jesus se nos deu por vários títulos. Ele se nos deu por mestre, por pai, por amigo, por luz, por exemplo, por vítima. E o último grau do amor, ele se deu a nós por alimento. Por que alimento? Porque alimento é uma unidade perfeita. O alimento se torna da mesma natureza daquele que come. Quando eu como uma maçã, ela deixa de ser uma maçã e se transforma em mim, na minha natureza. Não existe uma ação que seja mais amorosa do que essa. Um só corpo, uma só carne. Esse é o maior de todos os milagres.
satisfez o desejo de Deus infinito de se unir a nós, em um só corpo, em um só coração, em uma só alma. Quando nós tomamos o sagrado corpo e o sagrado sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos da natureza divina. Nós nos tornamos da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele se faz um conosco. O amor de Deus, ele supera toda a nossa compreensão. O santo vai dizer assim, excesso de amor. O amante, ele se esquece da própria dignidade. O amor não cuida daquilo que é conveniente para si, mas ele cuida do seu desejo, ele cuida para onde o seu desejo o guia. E este é o amor dos amantes. Este é o amor dos amantes. Nosso Senhor, ele tem o grande desejo de que nós o recebamos. Sua morte nos uniria a Ele, e este é o grande desejo que Deus tem. Então, esse é o grande desejo de Deus, se unir a nós. E para que isso acontecesse, Ele se ocultou sobre as coisas mais comuns em toda a nossa terra, sobre as espécies do pão e do vinho. Ele poderia ter se ocultado sobre outros materiais, alimentos mais nobres, mas ele quis se ocultar sobre as espécies do pão e do vinho, porque justamente o pão e o vinho estão presentes em todos os lugares, estão fáceis em todos os lugares. E nosso Senhor, ele não só deseja, como ele convida, como ele chega até a impor sob ameaça, como condição para que se entre na vida eterna, até sob ameaça. Deus, ele impõe esse desejo para nós. Porque a única finalidade do amor, ela é unir-se ao ser amado. A única finalidade do amor, unir-se ao ser amado. Cristo é o Senhor de toda a riqueza. E sendo o Senhor de toda a riqueza, Ele comunica para nós toda a sua riqueza na Santíssima Eucaristia. A Santa Eucaristia, ela santifica as almas. Ela é o grande remédio que nos livra do pecado. A Santa Eucaristia é a medicina da imortalidade para nós. A paixão de Cristo, ela nos livra das penas do pecado, mas a Santa Eucaristia, ela nos livra do pecado mesmo. A Santa Eucaristia é a adega do Senhor, dita pelos santos místicos. Nessa adega, a alma se embriaga no amor de Deus. Ela desfalece de amor. E desfalecendo de amor, e se embebedando neste amor, tudo mais no mundo aborrece a alma depois que ela entra nessa adega. Ela é incêndio do amor divino. Nada inflama tanto quanto este amor. E quanto maior for a nossa tibieza, tanto mais devemos comungar. Até que esse amor inflame a nossa alma. Tem duas classes de pessoas que devem necessariamente comungar frequentemente. De um lado, os perfeitos e de outro, os imperfeitos. Os perfeitos devem comungar por razões óbvias, porque eles têm direito de beber desta fonte de perfeição para que eles continuem perfeitos, aumentem a sua perfeição e não percam a sua perfeição. E a segunda classe de pessoa, que são os imperfeitos, porque elas têm o justo direito de aspirar a esta perfeição. Quanto mais enfermos, mais necessitados nós somos da Eucaristia. Deseja receber com o coração
mais fervoroso que você puder receber nosso Senhor na Santa Eucaristia. Mesmo que você não tenha esse coração fervoroso, mas deseja que você receba Jesus com o coração mais fervoroso do mundo. Jesus vai aceitar ser recebido como se ele estivesse realmente no coração mais desejoso. Ele vai acatar o seu desejo e vai promover com que isso seja feito realmente. Que nós possamos ter esta consciência do amor divino na Santíssima Eucaristia e que quanto mais fracos nós nos sentirmos, quanto mais tíbios e frios nós nos sentirmos, tanto mais nós podemos comungar e pedir a Deus que Ele promova um incêndio nas nossas almas, que Ele incendeie as nossas almas do seu divino amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.